Olá, rapaziada! Nessa aula de hoje, nós vamos ver a ligação entre as três principais grandezas que definem a eletrodinâmica. A corrente elétrica, que nós vamos usar a letra I, a resistência, nós vamos utilizar a letra R, e a tensão, diferença de potencial, essa sigla aqui, ou o que a gente chama erradamente de voltagem no cotidiano, nós vamos utilizar a letra U. A corrente elétrica é definida como sendo movimento ordenado dos elétrons num condutor metálico, seria um fio. O modo mais fácil de você entender isso aí é usar uma analogia, né? Nós vamos imaginar um cano cheio de água. Claro, eu vou representar as moléculas de água por bolinhas. Isso não é muito correto se fosse uma aula de química, né? Mas para o que a gente está pretendendo é o suficiente. Então imagina esse cano cheio de água. Essas moléculas de água, elas vão se mover da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, dependendo das pressões que você aplicar nas duas extremidades do fio, na extremidade da esquerda ou da direita. Só para efeito de exemplo, né, vamos supor que na extremidade da esquerda eu tenho uma pressão de 3 atmosferas. E na extremidade da direita eu tenho uma pressão de 1 atm apenas. O que vai acontecer aqui? Como a pressão do lado esquerdo é maior do que a pressão do lado direito, essas moléculas de água vão se mover da esquerda para a direita de maneira relativamente organizada. Da mesma forma, percebam que os elétrons sempre têm um movimento, então um movimento qualquer dentro do condutor metálico não é necessariamente uma corrente elétrica. Para que seja uma corrente elétrica, vamos grifar de novo, né? Tem que ser um movimento ordenado desses elétrons nesse condutor metálico que seria o fio. De que forma que eu posso pensar isso? Usando a analogia de baixo, suponha que na extremidade esquerda desse fio você tem uma tensão potencial de 30 volts, por exemplo. Do lado direito, se você aplicar 10 volts, como existe, né, uma voltagem maior de um lado em relação ao outro, você vai ter como resultado disso uma corrente elétrica. É importante notar que, na verdade, os valores em si dos potenciais que você tem na extremidade não são tão importantes, mas o mais importante é que haja uma diferença entre esses valores. Não importa quão alto seja o valor, por exemplo, se eu colocasse 1000 volts nessa extremidade da esquerda, mas se eu também aplicasse 1000 volts nessa extremidade da direita, não haveria uma diferença de voltagem entre as duas extremidades. E aí, portanto, não haveria uma corrente elétrica nesse fio. Para uma melhor compreensão, vamos trocar os números por sinais. No caso da eletricidade, ficaria mais fácil de entender. Por exemplo, suponha que eu tenha uma tensão positiva, 10 volts aqui, e uma tensão negativa de 10 volts aqui. Ficaria mais fácil de entender porque, apesar de ser meio errôneo, você poderia pensar da seguinte forma, que existiria cargas positivas do lado esquerdo aqui, então, portanto, haveria uma força de atração das cargas positivas em relação às cargas negativas. Isso faria com que os elétrons caminhassem para esse lado esquerdo aqui. Do mesmo modo, eu poderia pensar que existe também uma repulsão de cargas negativas em relação aos elétrons que constituem a corrente elétrica. Mais para frente a gente vai perceber que, na verdade, quem é responsável por isso é o campo elétrico. Mas, por enquanto, essa analogia já basta para a gente. Aproveitando um pouquinho esse exemplo também, notem que com esses valores que eu coloquei, existiria uma diferença de potencial. Lembra daquela sigla, né? A nossa DDP. De quantos volts entre as extremidades desse fio? Terá uma diferença de potencial, na verdade, de 20 volts entre essas duas extremidades. Porque o próprio nome diz, né, diferença. Se eu fizesse 10 menos uma subtração, menos 10, eu obteria 20 volts. Seria a nossa DDP nesse exemplo que eu usei para ilustrar a explicação. Ok? Acabamos de ver, então, que a corrente elétrica seria o movimento ordenado dos elétrons, mas, na verdade, os elétrons na eletrodinâmica seriam portadores de carga. Essa sim é a grandeza importante para nós. Então, no cálculo da corrente, nós teríamos que dividir a carga que passaria através da secção transversal do fio, através de um pedaço do fio, vamos dizer assim, né? Dividido pelo intervalo de tempo que isso é necessário para ocorrer. Okay? Vamos ver um exemplo simples
Se eu tivesse uma corrente de 300 mA, por exemplo, percorrendo esse fio no intervalo de tempo de 1 minuto, qual seria a carga correspondente a essa corrente nesse intervalo de tempo? Como é que eu procederia para fazer isso aí? Primeiro, nós temos que lembrar que na eletrodinâmica, né, nós trabalhamos quase que sempre no sistema internacional, assim como na mecânica. Ok? O que significa isso? Que nós devemos expressar o tempo em segundos. Então, se eu fizesse a substituição, eu colocaria 300 no lugar da corrente, a carga é o valor que eu quero calcular, e o tempo, ao invés de 1 minuto, eu colocaria 60 segundos. Vocês devem estar se perguntando, né? O que é esse negocinho aqui? Esse M. Esse M é um prefixo que vale 10 a menos 3, seria mili. E é aconselhável que vocês saibam o valor desses prefixos de cor. Daqui a pouquinho eu vou passar os outros, tá? Então eu deveria trocar, na hora de fazer a substituição, esse mili por 10 a menos 3. Isso corresponde a dividir por 1000. Ok? Se você tiver dificuldade com as exatas, né, com as matemáticas da vida, você faz o seguinte. 10 a menos 3 seria 1 sobre 1000. 3 zeros aqui. Seria 1 sobre 10 a terceira. E aí eu poderia cancelar 2 zeros aqui, com os 2 zeros de baixo, carga sobre 60. Eu tinha parado nesse ponto. 3 vezes 1/10 é igual a Q sobre 60. Então vou pegar esse 60 que está dividindo, embaixo da incógnita, né? Vou passar multiplicando. Vou inverter os lados, ok? Ficaria assim. Aí eu cortaria o zero. Sobraria 6 vezes 3, né? Então seria uma carga de 18 coulombs, que seria a unidade de carga no sistema internacional. É importante você perceber que quando você está avaliando alguma grandeza que você não utiliza correntemente no cotidiano, é legal que você tenha alguns valores de referência para poder saber quanto que é muito e quanto que é pouco, por exemplo. Então, é importante você notar que uma corrente elétrica de 1 ampere ela é suficiente para matar uma pessoa. Claro que isso depende do trajeto da corrente, mas se você pensar apenas em forma numérica, 1 ampere seria uma corrente, para nós, seres humanos, né, relativamente alta. Então é normal que você lide nos probleminhas de eletrodinâmica com correntes de 0, alguma coisa, 0,0 alguma coisa. Daí a utilização dos prefixos. Vamos aproveitar e falar todos os prefixos aí, ok? Os prefixos que nós vamos utilizar muito em eletricidade são mili, a letra M minúsculo, equivale a 10 a menos 3, seria dividir a unidade que você tem junto com a utilização dessa sigla, né, por 1000. Micro, letra ômicron, essa letra que parece um U do alfabeto grego, seria 10 a menos 6, equivale a divisão por 1 milhão, dividir por 1 milhão essa unidade. Nano, letra N minúscula, 10 a menos 9, dividir por 1 bilhão. E finalmente, pico, P minúsculo, que seria 10 a menos 12, dividir por 1 trilhão. Fácil lembrar, do lado direito aqui seria de 3 em 3, o expoente, né? Então basta você decorar a ordem dos prefixos, o nome aqui, né? Mili, micro, nano e pico. 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9 e 10 a menos 12, ok? Voltando ao exemplo que eu já acabado de passar para vocês, né? Eu tinha obtido uma carga de 18 coulombs, naquele fio que eu usei como exemplo. Vocês devem conhecer essa equação, que diz que a carga total é o número, no caso de um fio, número de elétrons, né, vezes Ezinho. O que seria esse Ezinho? Esse Ezinho é a chamada carga elementar. O mais importante para nós é que, assim como todas as constantes na física, eles são passados em vestibular, bem como a unidade. Tá? Então, eu acho que essa equação é desnecessária porque você poderia, quando você está fazendo o exercício de eletrodinâmica no vestibular, se eles falam que a carga elementar, isto é, a carga de um elétron é 1,6 10 a menos 19 coulombs, nós poderíamos fazer uma regra de 3 ao invés de usar a formulinha. Fazer a regra de 3 para quê? Vocês recordam que eu falei anteriormente, né, que os elétrons na verdade eram portadores de carga, e que a carga é que importava para nós. Mas se, por exemplo, nesse mesmo exemplo, né, tivesse a seguinte pergunta: nessa carga de 18 coulombs, quantos elétrons você encontraria?
Como é que eu faria isso? Utilizando a regra de 3 ao invés da formulinha, eu teria que pensar o seguinte: 1,6 10 a menos 19 coulombs é a carga transportada por um único elétron. Seria um elétron, chamado de ele. Ok? Se eu quero saber quantos elétrons tem nessa carga de 18 coulombs que eu calculei, né? Eu coloco x aqui e coloco 18 aqui. E aí bastaria multiplicar em cruz. Tá? Essa é uma conversa que eu vou ter um pouquinho mais tarde com vocês com relação às formulinhas que têm constantes envolvidas. A gente pode quase sempre não utilizar a formulinha, a gente pode fazer regrinhas de 3, ok? Acabando aqui rapidinho, multiplicando em cruz, 18 vezes 1, 18, né? 1,6 10 a menos 19x. Se eu passar 1,6 10 a menos 19 dividindo, eu vou obter a seguinte conta para acabar, calcular o número de elétrons. 1,6 10 a menos 19. Para quem não gosta de vírgula igual eu, vou manter em cima 18. Embaixo, 1,6 eu vou transformar para 16. Oh, peraí, professor, você pode fazer essas mudanças assim à vontade? Você lembra a regrinha, né? Eu posso fazer qualquer coisa com esse número da frente da potência de 10, contanto que eu faço o contrário no expoente. Como assim? Eu peguei 1,6, aumentei para 16. Aumentei uma casa, então, grosso modo falando, né? Se eu aumentar uma casa aqui, eu vou diminuir uma casa no expoente, e aí nada mudou, né? Tudo se mantém. Isso aqui fica mais simples porque número com número, 18 por 16, e o 10 a menos 20, eu vou passar para cima, mudando o expoente. Então seria 10 a mais 20. Lembrem que é errado colocar esse mais aqui, eu estou colocando apenas como ênfase, né? Prosseguindo, se eu fizer a divisão 18 por 16, isso aqui vai dar aproximadamente 1,1. Então teria 1,1 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Seria a quantidade de elétrons que carrega essa carga de 18 coulombs, ok?